Kika, o que a gente vai conversar hoje com o pessoal? Então, pessoal, interessante que a gente começou aqui a fazer uma pesquisa na internet, né, com relação às tendências em gestão de pessoas e também que tipo de competências que os gurus, os profissionais, as empresas e as pesquisas estão apontando que são as competências e habilidades mais importantes para o profissional que eu falo do presente, né? Não é mais profissional do futuro, profissional do presente, profissional que tem que lidar com todo esse mundo VUCA em transformação. Então, o que acontece? Eu pesquisei várias fontes e cada uma delas traz um olhar sobre essas temáticas, mas existe muita convergência entre elas sobre aquilo que é preciso ser feito em gestão de pessoas e é preciso ser feito para capacitar as pessoas para atuar nesse mundo em transformação rápida que a gente está vivendo, né? E você também fez uma pesquisa, né, Nomura? Eu peguei em cima do que a gente já tinha conversado, né, sobre essa pesquisa sobre gestão de pessoas e comportamentos, alguns artigos sobre a educação à distância, né? O que se tem, quais são as tendências, quais são os meios, o que a gente já tem, algumas letrinhas novas, né? Então, vou trazer aqui para esse momento e ampliar o repertório da galera. Ah, bacana. Então, o que eu posso comentar assim com você, né? Primeiro, assim, olha só, esse estudo da Murdoch University da Austrália, né? Ele trouxe esse termo aqui de transferable skills, né? São habilidades transferíveis. E essas habilidades que profissionais precisam desenvolver para manter a carreira relevante e pensar nesse novo mercado de trabalho que está surgindo aí, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu anotei as palavras chave, né, que mais aparecem em todas essas pesquisas que eu levantei. Então, por exemplo, aqui no caso deles, quando eles falam de 12 habilidades que o profissional do futuro precisa ter, tem a comunicação assertiva, que dentro dela você consegue trazer saber escutar, praticar empatia, respeito, objetividade e coerência entre o que é dito e o que é feito. Então, aqui você tem uma comunicação com uma hard skills, que você pode trabalhar, mas você tem também vários soft skills envolvidos numa comunicação assertiva. Trouxe também a questão de habilidades para tomada de decisões e ampla capacidade de observação de cenário em questão para tomar decisões baseadas em dados. Então, aqui começa a aparecer essa questão de você automatizar, de você conseguir e mudar o mindset para tomar decisões baseadas em dados, né? Na verdade, também o que acontece, as empresas já têm sistemas, né, automatizados, mas para atender uma necessidade de um processo, né? O que está acontecendo agora é de que maneiras eu posso explorar esses dados para identificar tendências e comportamentos. Então, o dado já existia. O que está se fazendo agora é uma leitura. E há um tempo atrás, né, Kika, havia campos, por exemplo, observação, né, sei lá, campos textos, que a princípio eram só campos textos. Mas hoje, com a ciência de dados, eu consigo fazer uma mineração a partir desses campos textos e criar algoritmos que têm inteligência para que quando eu pegar esse campo texto e colocar nesse algoritmo, nessa inteligência, ele vai me dar alguns sinais de comportamento. Então, o que a gente está fazendo hoje com os dados é isso. É pegar o dado, transformar em conhecimento, transformar em informação, dessa informação transformar em conhecimento e desse conhecimento transformar em sabedoria. Quando a gente consegue chegar nesse estágio, é porque aí nós estamos começando a repensar os nossos modelos, nossos negócios e usar o dado de uma forma que seja para o bem da sociedade, para o bem dos nossos serviços, tá?
E com certeza dentro disso também tem a questão de você integrar os diversos sistemas que tem dentro da empresa, onde esses dados estão espalhados, né? Que é bem na linha do People Analytics que a B2 está pensando em desenvolver aí, né? E aí entra um outro elemento que eu acho interessantíssimo, que é a questão do pensamento complexo para a resolução de problemas. Então, tanto o pensamento complexo como o pensamento crítico, eles têm aí uma afinidade com o desenvolvimento dessa capacidade, e que não é mais só da liderança, né? Que ela deve permear várias áreas da empresa, e também não é só do RH, para analisar e compreender a fundo os desafios que a empresa tem, aonde ela está chegando, a sua visão de futuro, e quais as soluções que podem ser desenvolvidas para alcançar aquelas metas previstas na visão. Um complemento que eu fiz aqui é que no pensamento complexo, assim, no modelo tradicional, eu aplicava o que a gente chama de pensamento linear, tá? Que era um pensamento que trabalhava num ecossistema que era simples ou complicado, né? Simples no sentido de eu conseguir ter normas, processos, padrões, né? E que me resolviam as questões naquele momento. No ambiente, pensando complicado, eu podia ter guias de referência. Então, você vai ver que teve uma época que tinha muito o que a gente chama de frameworks, né? COBIT, ITIL, PMBOK, PMBOK, guias, enfim, eram guias de referências, né? Que davam alguma referência. Então, nesses dois ambientes, ok, os guias e as normas funcionavam bem. O que está acontecendo agora é que, como tudo está ficando muito interconectado, né? Por conta da tecnologia e a velocidade da informação, né? Antes a gente falava pelo telefone, né? Deixava recado por SMS, né? Respondia o e-mail na sexta-feira e sábado e domingo não via mais, né? Deixava a caixa aumentar e tudo bem, era normal isso, né? Hoje não está assim, é uma comunicação instantânea. Então eu começo a ter ambientes mais complexos, tá? Onde as pessoas querem fazer escolhas, né? Não tem uma demanda, as pessoas não têm uma demanda tão grande que qualquer coisa que eu fizer vende, né? Então as pessoas começam a fazer seleção. Aí então o pensamento linear, que era a visão tradicional, ela não consegue trazer outras perspectivas. Então, a gente chama de pensamento lateral. Então, no pensamento complexo, eu também tenho um pensamento lateral, que é olhar para aquele problema, mas buscar explorar ele sobre outras perspectivas. Então, por exemplo, um tijolo. Se eu te perguntar aqui, para que serve um tijolo? Por exemplo. Para mim, É. um tijolo pode construir uma parede, mas ele também pode construir uma estante, ele pode Isso. ser lapidado para virar uma obra de arte, ele É. pode ser um peso de papel. Então, Uma mas série. enquanto parede, enquanto construção muro, esse é o pensamento linear. Quando você é estimulada, porque às vezes você já tem isso natural, né, de ter um pensamento lateral, mas às vezes as pessoas não têm. Então você começa a trazer algum estímulo, tijolo sobre a perspectiva do artesanato, tijolo sobre a perspectiva de uma obra de arte, tijolo com objeto de limpeza. Você já sabe para que a gente usa o tijolo? Para limpar a grelha da churrasqueira? Isso. Então você faz perguntas colocando aquele objeto em outros contextos para estimular o que a gente chama de pensamento lateral. Então, no ambiente de pensamento, de ambiente complexo e pensamento complexo, é importante que a gente tenha alguns estímulos diferentes para exercitar esse pensar lateralmente, né, e não linear, que no mundo ambiente assim vem. Com certeza, eu fico vendo aí oportunidades de você construir alguns tipos de cursos ou mesmo módulos que abordem esse tipo de coisa. E aí, para mim, você tem pensamento complexo, aprendizado contínuo, pensamento crítico e analítico como um pacote único, Sim, né? Certo? beleza. Então, aqui ainda, o que mais essa pesquisa trouxe? A questão da criatividade, que a gente já vem
trabalhando e conversando bastante, lembrando que a gente precisa ter o espírito Xoxin, né? Para saber que não sabe nunca o bastante, está pronto para sempre estar curioso, atento às novidades e às oportunidades. E a inteligência emocional, que aparece também na maior parte das pesquisas, que ela traz aquela questão de você lidar com o outro dentro de um sistema complexo, né? Como você lida com o outro, como você trabalha as suas emoções, e aí nós entramos numa questão de autoconhecimento, que também se manifesta aqui em todas as pesquisas. Para que eu possa entender o outro, eu preciso primeiro entender a mim mesmo, preciso compreender a mim mesmo. E aí entra uma questão de consciência, né? Que a gente vem conversando bastante. Essa inteligência emocional aparece muito, 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 muito em todas as pesquisas, pelo menos em todos os artigos, tem falando da importância das habilidades comportamentais, né? E trabalhar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. E começa pela gente, né? Da gente poder se reencontrar, encontrar um propósito, rever aquelas mágoas, as nossas limitações, enfim, é todo um trabalho muito profundo que esse ambiente de mudanças favorece, né? Porque num mundo de um ambiente de mudanças, a gente dá uma parada para entrar em reflexão. Se tivesse tudo bem, a gente não pararia, né? Então, Estaria na zona de conforto, né? então, Agora, esse momento é um momento muito oportuno para que as pessoas possam crescer, mas às vezes sozinhas, elas não uhum. conseguem, precisam de uma ajuda, orientação, ou um processo, uma técnica, enfim. Aí pode entrar mentoria, coaching, uma série de coisas, Isso, né? Agora, outros elementos que trouxe nessa primeira pesquisa aqui são coisas que a gente também conhece bastante. Trabalho em equipe, comunicação, transparência, coerência e organização. Essas são habilidades, né? São competências que elas acompanham qualquer livro de boas práticas, né? A gente precisa ter organização, precisa trabalhar em equipe, mas entra algumas coisas novas dessa economia colaborativa que a gente precisa dar mais ênfase nelas agora, né? Então, essa questão da autogestão num universo onde eu não tenho microgerenciamento e a questão da colaboração no universo de economia colaborativa, né? Então, eu tenho uma releitura do que é fazer o trabalho em equipe nesse novo momento, nesse novo mercado de trabalho. Não é é, simplesmente trabalhar em equipe, é até, construir junto, é fazer autogestão, é colaborar, é outro nível de colaboração, né? e isso vai até além para outros modelos mentais do nosso conceito de propriedade. O conceito de propriedade ele está mudando para um outro conceito que é acesso ao benefício. Então, por exemplo, a locadora é uma boa história, o vídeo, né? Então, antes você alugava o vídeo, que já era uma espécie de serviço, mas ainda tinha um ponto de propriedade, porque se você não entregasse a fita rebobinada, você pagava a multa, né? Você ia nas locadoras para buscar aquele dispositivo. Veio a Netflix, que aí desconstruiu esse modelo, que agora ela oferece um serviço. Então, essa questão da colaboração, né, e do acesso, a questão de propriedade, ela está mudando. Hoje, por exemplo, você tem prédios onde você tem o uso de equipamentos de forma colaborativa ou coletiva, né? Para que Uhum. uma furadeira? Na verdade, a minha necessidade é fazer um furo na parede, não é ter o equipamento à furadeira. Perfeito, perfeito. Isso está Assim mudando. como começou com lavanderias e coisas que eram mais óbvias, e agora já chegou aos bens mesmo, né? Sim. Existe uma comunidade em Findorne que eu estudei ainda na época de faculdade, onde tudo é compartilhado, brinquedo, roupa, ferramentas, tudo aquilo que não exige a propriedade. E é muito interessante porque isso está realmente se tornando agora um desapego, né, do ter, para realmente você ter mais tempo para viver, né, e mais Isso. dinheiro para ter experiências e E vai ter menos para comprar bens. pode chegar um momento que eu não queira mais carro, ter o carro. Eu quero, minha necessidade é me deslocar. E quando você começa a avaliar
os serviços que estão atrelados ao carro, o seguro. Como é que vai ficar o seguro? Será que vai vender seguro da mesma forma que vende hoje? Então, é esse mundo VUCA, né? Sim. Muito complexo, que de alguma forma, esses elementos, esses 12 elementos da pesquisa, eles também se comunicam entre eles. Com certeza. Agora você vê, dentro a questão da economia social, do bem-estar coletivo, é outra tendência muito grande que vai aparecer muito ali em gestão de pessoas, que não vai aparecer tanto aqui em competência, mas vai aparecer mais abaixo, que é o seguinte: a partir de agora, a empresa não vai pensar só no bem-estar do seu cliente final ou do seu cliente interno, ela tem que olhar para a sociedade, ela tem que ver o que ela está fazendo para a sociedade, qual é a entrega de valor. E é interessante que não apareceu em nenhuma das pesquisas atuais a palavra propósito. E eu acredito que isso aconteça porque propósito foi desgastado, né, com uma série de abordagens ao longo dos últimos anos. Então, isso está se mudando um pouquinho o olhar não é mais a ter simplesmente um propósito, não é uma coisa pendurada na parede, é realmente uma efetiva colaboração para a sociedade, para a sua comunidade, para o bem-estar geral, né? Uma coisa que eu realmente vi na pesquisa, aqui na sua e na minha, é essa complementariedade, né? Que eu tenho a empresa, né? Que tem os seus valores e suas necessidades. Eu tenho o cliente interno, que é o funcionário, né? Que é um elo, né? De como esse serviço vai ser entregue. Eu tenho o cliente externo, né? Que é quem paga as contas, mas gerar contrapartida para essa tríade não é suficiente. As pessoas estão olhando o seguinte, tá, e disso que nós estamos fazendo, né? O que está entregando de valor para a sociedade, para o mundo melhor? Então, essa questão dos serviços vão começar a olhar essas 4 perspectivas, né? A empresa, o cliente interno, o cliente externo e a sociedade. Se o serviço, ele de alguma forma dialoga, né, com no mínimo 3, mas agora é 4, né, o serviço ele pode ser bem percebido e assim, a gente está olhando para as pessoas pela pelo que ela é, sabe, né? Pelo que ela pode oferecer, ou que ela pode ajudar, né? Não é só um cargo. A gente está buscando olhar a pessoa pelo seu valor, né? Sim. Mas é legal. Interessante. E aí entra também como requisito para esse novo profissional ele ter conhecimentos digitais, adquirir conhecimentos digitais para lidar com as novas tecnologias. Além disso, mais para frente vem mais profundo isso. Não é só ele conseguir lidar com as novas tecnologias, como ele passar a interagir e saber fazer coisas mais digitais, mais tecnológicas. Ou seja, ele tem que desenvolver uma habilidade tecnológica, né? Em algum nível, para que ele esteja apto a analisar dados, para que ele esteja apto a programar minimamente alguma coisa, para desenvolver um novo serviço, a desenvolver uma enquete numa ferramenta como o Google Forms, sozinho, sem precisar ajuda da TI. Enfim, ele tem que ter essa perspectiva tecnológica agora dentro dos seus conhecimentos técnicos. Por mais que não seja aprofundado, ele precisa ter essa visão, né? Uma coisa que vem sempre comigo é assim, acho que a B2 pode olhar para isso, né? E isso eu já até tenho pronto e posso oferecer, que é assim, o conhecimento de lógica de programação, o básico, para entender como que isso funciona, né? Como que o algoritmo funciona, minimamente, sabe? Talvez seja um conhecimento que seja quase um elemento básico da nossa nova cultura, né? Novos saber, porque no mínimo, o que não é que as profissões elas vão desaparecer, muitos não vão, algumas que são mais repetitivas, tipo telemarketing, pode até desaparecer. Mas o que vai acontecer, com certeza, é uma mudança nelas, né? Em como elas vão ser operadas. E ter esse profissional capacitado, requalificado para aprender a programar um robô, ou dar comandos para um robô, ou para uma máquina, né? Tendo esse conhecimento básico digital, é algo que vai ser talvez útil, né?
para as pessoas e para a sociedade nesse mundo. Então, o conhecimento digital, ele vem nesse sentido, né, de aprender Sim. a programar as máquinas ou dar comandos para as máquinas. Exato, exato. Aí, por exemplo, tem uma pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half, né, que também foi pesquisada aqui nesse levantamento, que ela traz as soft skills muito importantes para esse novo profissional. Então, começa por capacidade de se adaptar, que a gente sabe que agora está em tudo, não tem mais como, e vem com resiliência e flexibilidade, né? Que conversam com essa capacidade de se adaptar. Resiliência porque eu preciso aceitar as constantes mudanças, preciso lidar com a pressão que isso faz sobre não tenho mais um planejamento de 5 anos, né? Não tenho mais esse diretriz, agora é o tempo todo repensando, recriando, e tem que ter resiliência para lidar com isso, e flexibilidade para não ser eu mesma a resistência do novo, né? Principalmente se eu sou um líder, né? Ó, você vê, Kika, a gente, até alguns meses atrás, em janeiro, né, antes da pandemia, a gente tinha Airbnb, Uber como, pô, são os negócios top, os negócios, né, que a gente toma como referência. E são, realmente. Só que o que aconteceu com a pandemia no Uber? Pararam de pessoas sair de casa, pararam de consumir esse serviço. E aí, parando de viajar, as pessoas não usaram mais hospedagem, né? Ó, a rede hoteleira foi um dos serviços muito afetados. Então, você vê que mesmo os negócios que, a princípio, eram fortemente as nossas referências, sofreram os impactos. Então, Sim. de mudança não é porque é digital que é imune a isso. Então, essa capacidade de adaptar é para qualquer contexto. Isso deixou bem claro no Aham. todos Agora, os é óbvio segmentos. que para as empresas que não são digitais, o desafio é maior, né? Porque elas Maior. não têm nem o modelo mental ainda, elas estão tentando alcançar esse modelo mental, né? O Instituto do Futuro da Universidade de Phoenix, nos Estados Unidos, ele também traçou 10 competências e olha só, ele deu nomes um pouco diferentes, mas a gente vai chegar nos mesmos lugares, ó. Produção de sentido, capacidade de determinar o significado mais profundo ou a importância do que está sendo expresso, ou seja, uma capacidade de comunicação assertiva. Está aqui, né? Com sentido. As coisas não podem mais não ter um significado claro para aquele interlocutor. Inteligência social, que vem a capacidade de conectar as pessoas de um jeito profundo e direto. Aí entra aquela capacidade de conexão propriamente dita, né? E aqui a gente falando de liderança, é um pré-requisito básico para o líder. Ele tem que saber fazer a conexão com as suas equipes, entre as pessoas da sua equipe. Ele tem que ser esse facilitador. Aí vem o pensamento adaptativo novamente, e vem uma coisa nova aqui, que é a competência intercultural, né? Que é você, principalmente a liderança, conseguir atuar em vários padrões culturais. Por que isso? Com uma empresa agora, ela vai ter dentro dela aquela cultura básica dela, tradicional, que ainda está permeando principalmente aquela média gerência, que é sempre o calcanhar de Aquiles das empresas, mas às vezes você já tem uma liderança nova, mais disruptiva, e você tem lá dentro das áreas como um RH, uma comunicação, uma TI, células funcionando como startups, começando a produzir conhecimento em modelos ágeis, começando a trabalhar de uma forma mais colaborativa, estando mais conectada a seus ecossistemas. E essa liderança dentro de uma empresa, ela precisa conseguir atuar e enxergar e ficar confortável em diferentes padrões culturais dentro de uma mesma organização. Isso é muito interessante. E esses padrões culturais, eles têm que ser observados até para os seus modelos de negócio. Vou dar um exemplo aqui. Modelos de relacionamento, né, Kika? Até um tempo atrás, a gente tinha homem ou mulher e gerando filhos, né? Esse é o padrão tradicional. Só que hoje, no mundo de mudança, a gente tem homem com homem, mulher com mulher, né? Às vezes o filho nasceu, né, de uma relação de três, né? Enfim, É,
Esses novos Então, modelos, olha só, eu só estou falando de um detalhe, de um elemento que é modelos de relacionamento. Os novos modelos de relacionamento vão requerer novos modelos de serviços, novas necessidades de consumo, né? As pessoas estão tendo menos filhos, enfim. Então, os padrões culturais, eles tanto são importantes para ser olhado dentro da organização, porque diferentes culturas vão ampliar a diversidade, e isso é bom, né? Para ter visões ali na equipe de trabalho, mas também eu olho para o mercado, porque esses novos padrões culturais podem estar me dando algumas tendências que eu não percebia nos meus serviços, ou posso criar outros serviços. Então, isso vale para mim nas duas perspectivas, né? Dentro das com certeza. também. E no artigo da Harvard sobre saúde mental, ele fala um pouco sobre isso, a importância de você trabalhar com equipes diversas, mas que elas só funcionam se realmente elas têm condições de expressar suas diferenças e essas diferenças forem acolhidas como valores, né? Porque senão não consegue um alinhamento. Então, normalmente, trabalhar com equipes diversas demora um pouco mais, porque elas precisam encontrar as convergências, mas é muito mais efetivo em termos de uma equipe, de uma empresa, se adequar a uma nova cultura, se adequar a um novo modelo mental, né? Porque está realmente tendo uma representatividade muito maior do corpo de colaboradores e diretivo da empresa. E aí vale aquela escuta, o desenvolvimento da escuta, né? Normalmente a gente tem muito curso de vendedor, né? Oratória, vendedor, mas tem pouco curso de escutador. Então, isso só deixar no oxigênio para V2, de repente isso pode ser uma oportunidade, né? Porque para eu É uma super soft falar, skills. escutar, né? Sim. Aqui, novamente, nessa Universidade de Fênix, voltou o pensamento computacional, a tomada de dados a tomada de decisão a partir de dados, e é um raciocínio baseado em análise de dados e alfabetização em nova mídia. Ou seja, além de tudo, você precisa conseguir trafegar em mídias, né? Você precisa conseguir fazer leituras em diferentes mídias que hoje estão disponíveis. Você tem que saber está confortável num podcast, está confortável numa live onde você vai trabalhar em grupos, você tem que estar confortável em trafegar, em ver vídeos e conseguir extrair dali informações. Ou seja, é bem grande aí a possibilidade de mídias que vão surgindo. E isso não para nunca, nunca está pronto, né? Está sempre em versão beta. O Google e o YouTube, ele é a maior universidade que a gente tem hoje. Isso está lá nas nossas pesquisas de canais digitais, né? Uhum. Então, tem uma parte que depois eu falo, que é o microlearning, que é você usar essas mídias em momentos, em intervalos pequenos, mas faz sentido. E aí vem um outro elemento que veio aqui de transdisciplinariedade. Entender conceitos entre múltiplas disciplinas. Isso já vinha se fazendo necessário nas empresas, porque está se eliminando aquelas camadas gerenciais intermediárias. Então, hoje em dia, as pessoas precisam ser multidisciplinares, né? Elas precisam ter uma visão mais sistêmica dos negócios. Ela não pode ser só vertical, ela precisa começar a desenvolver o T, que é o aprendizado horizontal também, né? E, por exemplo, você vai ver muita área de RH começando a contratar pessoas de exatas para poder fazer ciência de dados, né? Você vai ver a área de técnica, né? Contratando psicólogos para ajudar a analisar comportamento. Então, isso já estava acontecendo naturalmente, né? Com profissionais. O que a gente também está falando aqui, dentro do profissional, eu tenho aquela visão que a gente chama de T, né? A parte vertical é a especialidade, ou as especializações, e a barra horizontal é que a gente chama de curiosidade. É o quanto de curiosidade sobre outras áreas ele vai poder desenvolver conhecimento. O que a gente está falando é que esse profissional é desejável que ele tenha um T maior, uma barra horizontal maior, porque isso vai ampliar as visões que ele possa ter.
né? Para poder, enfim, fazer o que a gente chama de combinatividade, né? Então, multidisciplinaridade, né? Permitir que ele tenha uma especialização, né? Mas que também ele desenvolva a curiosidade, que aí tem a ver com resgatar a criança interior, enfim, para ver outras coisas que muitas vezes ele estão adormecidas lá para ele. Com certeza. E aí ele vai identificar competências que enriquecem o portfólio de conhecimentos dele e ele possa fazer uma entrega de maior valor dentro daquilo que ele faz como especialista também, né? Os administradores.com, que eu pesquisei alguns artigos, eu gosto muito, eu acompanho, sou assinante, né? Eles trazem a questão do mindset como uma palavra que também está começando a ficar desgastada, Sim, mas sim. ainda assim ela é a palavra que traduz uma mudança profunda de visão, né? De modelo mental mesmo, daquilo para uma empresa. Ou seja, o profissional ele tem que estar aberto a passar por essas transformações, né? Ele precisa estar aberto a aprender coisas novas, a ponto dele conseguir mudar o seu mindset quando isso se faz necessário. Porque nós somos criados numa direção e de repente vem uma coisa totalmente disruptiva e a gente tem que aprender o novo. Então, o mindset, ele busca muito qual é a diferença hoje? A gente antes era assim, eu vou lá mudar o mindset das pessoas com coaching, né, com várias ferramentas. Agora, a palavra principal ele vai fazer isso, eu sou um mentor. O protagonismo dessa jornada tem que ser da pessoa, para que efetivamente ela se transforme, né? Então, acho que a palavra protagonismo apareceu também várias vezes aqui, em função dessa necessidade de que as pessoas assumam as rédeas das suas transformações. O que a gente vai poder ajudar nesse momento de mudanças ajudar ele a fazer o primeiro movimento, que é esse mesmo, né? A mudança de modelo mental, sensibilizando, mostrando para ele o que está acontecendo na realidade e que às vezes ele estava adormecido. O segundo movimento é a mudança de atitude, né? E para isso a gente pode ajudar a instrumentalizar, a ele dar foco, enfim, aí a mentoria, o coaching vão poder ajudar bastante. Então, esses para mim são os dois primeiros movimentos para mudança, né? Eles falam, a gente até conversou sobre transformação digital. De digital é mais humano do que digital, primeiro começa no humano, e para mim, dentro do humano, seriam esses dois movimentos: sensibilizar para ter a mudança do modelo mental e depois instrumentalizar e ajudar ele a encontrar um propósito que é mudança de atitude. Acho que são esses dois elementos. Com certeza. Uma coisa interessante que trouxe aqui nos administradores, falou um pouquinho que antes a gente ensinava as pessoas para que elas conseguissem viver num ambiente complexo, né? Mas agora a gente treina as pessoas para que elas também aprendam a simplificar as coisas, ou seja, ela tem que pensar complexo, ela tem que saber pensar no complexo para trazer soluções simplificadas, né? Isso Sim. é bem interessante também, e é um pensamento disruptivo que envolve você pensar que as soluções tecnológicas precisam ser simples e acessíveis. Aí você está pensando no impacto social que elas têm, né? Essa história ela é meio velha, assim, mas só para trazer aqui uma experiência, tinha uma empresa que tinha um problema que era de pasta de dentes, né? E Eu lembro. sempre saía algumas caixas vazias. Aí eles contrataram engenheiros, né? Ficaram 3 meses, criaram um robô lá com uma balança sensível para fazer esse trabalho. Bom, a partir daí, teve foram investigar, ver o que estava acontecendo e viu que a máquina estava desligada, né, já fazia um tempo, e tinha diminuído a quantidade de problemas, né? Eles foram lá na linha da produção para ver o que é que tinha acontecido, né? Aí eles falaram assim, mas a máquina está desligada, diminuiu, como é que vocês resolveram? Falaram, o que a gente faz? Em vez desse negócio de balança, programar computador, é muito complicado, né? A gente pôs um ventilador, né, na esteira, e aí quando a caixa passa vazia, ela tira a caixa para fora, né? E então resolveu o problema. Então, assim, não subestime o conhecimento do chão de fábrica, né? Vá conversar com as pessoas, vá trocar ideias com elas, porque às vezes a solução simples está ali
Ah, é, e tem muitas histórias assim, muitos cases interessantes de pessoas que estão fora do processo técnico, e aí eles enxergam o óbvio que a pessoa que está muito complicando muitas coisas não consegue enxergar, né? E aí o Daniel me passou aqui um material que eu inseri aqui na pesquisa sobre os nexialistas, Isso né? foi Que é um legal. conceito bem bacana que fala aqui, ó, um líder com a capacidade de estabelecer um novo padrão de pensamento, substituindo o pensamento linear e condicionando linear e condicionado que apresenta soluções padronizadas ou diagnósticos generalistas que inviabilizam a visão do todo. Ele substitui isso por uma visão sistêmica e cinética, criadora de ideias integradoras e de múltiplas abordagens. Então, aí vamos de novo para pensamento complexo, crítico, né? Abordagem analítica e análise de dados, todas cabem aqui dentro desse perfil de um nexialista, né? E aí entra o pensamento linear, que é o padronizado, né? Que o tijolo lembra muro, e o desenvolvimento do pensamento lateral, que é eu criar outras visões, perspectivas sobre aquele objeto. Então, o nexialista eu vi muito com essa experiência do exercício do pensamento lateral, né? E uma pessoa que também ela se permite e convida a ver o que a gente chama de outlines, que são os extremos. Porque normalmente o pensamento linear, ele vai naquele grupo modal, né, que a gente chama, e fica dentro daquele contexto, né? E descarta esses outlines. Os outlines é tipo assim, não digital e o digital, né? O cara que compra e compra 100, sabe? Você olha os extremos, né? Quando você traz esse outline, ele vai ter um pensamento disruptivo para o ecossistema tradicional e que aí, se você explorar, você pode trazer experiências interessantes. Olha só, um nexialista é simplicidade, profundidade estética, conexão entre pessoas e resultados, curiosidade e diversidade de competências paralelas. É isso Ou seja, mesmo. tudo que você falou, né? Uhum. Então, Eu não li, viu? Eu não li ali o resumo. olha só, né, mas é interessante porque é um nome que deram a esse É, profissional de achei legal. sistêmico, de ampla visão. E aí, fazendo dentro dessa parte de competências, aí eu fui somando quantas vezes apareceram cada uma dessas palavrinhas que a gente comentou, e aí eu fiz o top 10 aqui, né? Uhum. Então, nesse top 10, olha só o que que a gente tem: adaptabilidade, resiliência e flexibilidade, que eu coloquei como uma, criatividade e inovação. Aí nós temos tomada de decisão baseada em dados, Uhum. pensamento complexo, barra crítico, barra disruptivo para resolução de problemas. Deixa eu ver qual foi o outro aqui. Comunicação assertiva, contendo ética, coerência e transparência. Aí eu destaco uma questão da coerência. A comunicação vem errando muito ao longo dos anos, sendo muito boa em criar mensagens de impacto e muito falha em ser coerente com aquilo que ela comunica. É a mesma coisa que quando eu coloco um quadro de visão, missão e valores na parede, faço um designer maravilhoso na empresa, faço uma campanha super legal para divulgar os valores da empresa, mas eles não são seguidos por aqueles que têm que dar o exemplo. Uhum. Então, hoje em dia, todo mundo quer verdade, e coerência é um valor importantíssimo. Se a pessoa não tem coerência, isso tudo vai pelo ralo, vem o descrédito na alta gestão, o descrédito nas lideranças, né? E um último que apareceu aqui também é inteligência emocional, conhecimento de técnicas e ferramentas digitais e a transdisciplinariedade e competência intercultural. Esses foram os top 10 das competências que precisam ser desenvolvidas aí pelo profissional atual barra futuro. Apesar de, assim, porque tem uma quantidade, mas todos os elementos aqui são importantes, né, Kika? Assim, apesar, por exemplo, o protagonismo ficou só com um, mas ele tem um valor dentro do processo, que começa com a pessoa. Então, acho que, assim, o ranking, ele é legal, dá aquela visão, né, de quantidade, mas tem todos os elementos, para mim, tem seu valor de importância também aqui.
A gente pode pensar uma forma de por onde que eu começaria, né? Eu acho que também muitas coisas aí, elas estão dentro de, né? Então, por você Sim. falar de protagonismo, vai estar dentro de um autoconhecimento, de uma autogestão, de Vai. uma série de outras coisas que apareceram aí. É uma questão de parar e agrupar isso de uma Isso. forma que a gente consiga entender esse pilar de competências, que foi o que a gente fechou agora, né? E até aquela visão inicial que a gente teve, né? Que a gente tem dois pilares, né? O hard skills, soft skills. E debaixo deles a gente vai ter um monte de elementos também. Então, acho que é uma visão para a gente pode começar Isso. nisso. E o Mas eles são interessante, aí quando interligados. a gente sai do indivíduo e vai um pouquinho para a gestão de pessoas, né? Assim, pensando mais num RH estratégico, o que veio aqui que eu achei legal destacar? Primeiro, parcerias, né? Profissionais, pessoas e empresas vão mais longe quando se unem. Aí vem essa visão de ecossistema, né? Vem essa visão de economia social, e eles falam do ecossistema da própria organização, onde você tem clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, exercitam construir e fazer network juntos. Isso aí me parece com as reuniões que a gente teve com a B2 aí desde o começo, né? Vamos trazer o cliente, vamos trazer o parceiro, vamos construir juntos, vamos conversar com eles, para que a gente possa promover inovação, né? Aquela coisa de eu sei o que o cliente quer, isso já perdeu validade, sabe? Já é um tempo, energia que não vale mais a pena fazer sozinho. Claro, você pode ter aquele 1 minuto de lucubração, mas a ideia é você chamar as pessoas, porque é o que a gente fala, naquele momento que você identifica o problema, você tem que sair do acho que. Você tem que ter dados, você tem que ter fatos, você tem que ter verdades ali, né? Para poder declarar bem o problema. Porque se você não declarar bem o problema, o que vai acontecer depois, como ideia e solução, vai sair enviesado. Então, não é isso, né? Então, assim, que eu posso melhorar a experiência do cliente? Porque se eu faço alguma coisa que também não melhora a experiência do cliente, e muitas pessoas, não é culpa delas, mas elas estão muito vinculadas ao processo, aquele modelo faz porque eu estou mandando fazer, não faz sentido às vezes. Então a pessoa tem que, essa coisa do autoconhecimento, né? Ele é importante para colocar a pessoa a ser questionadora de novo e checar isso. E perguntar para o seu chefe, para quem for lá, né? Se faz sentido o que a gente está fazendo, se tem uma motivação, se tem um significado, né? Porque o significado, ele vai conectar com os valores da pessoa, e isso traz algum elemento. É como se eu falasse para você, Kika, eu vendo operações de crédito imobiliário para cumprir meta, que é coisa, ou eu vendo crédito imobiliário para ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria, que é significado. Kika, eu coloco uma porta de segurança para atender uma recomendação da auditoria, que é coisa, ou eu coloco uma porta de segurança para ajudar a preservar a vida das pessoas, que é significado. Então, Exato. que a gente pode ajudar nas empresas é que aqueles profissionais eles olhem para o que eles estão fazendo e criem significado, né? Se realmente faz sentido para alguém ou para o que esteja fazendo. Porque senão é coisa. Isso não entrega valor. E outra coisa, né, Nomura, é Interessante, né? quando você está pensando em fazer um novo negócio, uma nova linha de negócio, você trazer desde o começo o seu Hum, cliente interno, externo, seu parceiro, pessoas de outras áreas para estar ali pensando juntos, porque isso. isso as pessoas vão se comprometer com aquilo que elas ajudaram a construir. E outra coisa, você vai ter uma riqueza ali de olhares muito maior para você ser mais assertivo naquilo que você está propondo, Com né? E certeza. aí entra uma outra qualidade que veio aqui, que são os métodos ágeis, como tendência em gestão de pessoas, menos complexidade e burocracia, e produtos e serviços oferecidos e entregues com excelência e com custos cada vez menores. Então, Isso. os métodos ágeis também têm a ver com eficiência operacional, para que você tenha menos custos na produção de alguma coisa, de um novo serviço, de um novo produto, para que você possa também torná-lo mais acessível para as pessoas, por exemplo, gerando escala. Quanto mais Isso. escala, menos eu consigo cobrar, E aquela né? coisa, né?
começa pequeno e vai escalando se tiver demanda. Então, você vai criando essas experiências, né? Com certeza. E a Legal que é união do necessário. físico com o digital, que é uma outra tendência, é realmente você conseguir ser híbrido em trabalhar presencialmente e explorar mais, otimizar mais esse universo digital em capacitações, em reuniões, em processos de integração colaborativos, como a gente vem aí trazendo para B2 nas experiências recentes, né? Isso é uma Esse, tendência enorme em gestão de pessoas. e isso também, sempre a gente consegue fazer um paralelo para negócios, que ele tem um conceito que se chama Phygital, que é físico com digital. E o que que é isso? Então, por exemplo, você tem uma experiência hoje de uma loja que você faz check-in com o celular, né? A loja, ela tem a Amazon Go, ela tem uma série de sensores de movimento no teto e que detectam se você pegou da prateleira e colocou na sua sacola, coloca no seu carrinho de compra e você sai sem check-out, debita no seu cartão de crédito. Então, esse é um tipo de experiência físico com digital, ou seja, a experiência da pessoa ir lá, pegar, né? Mas com uma experiência digital, que não tem check-out. Olha que legal, né? Então, imagina no supermercado se você tivesse isso e tal. Então, Você sabe que até já tem um pouquinho, né? Em alguns lugares, essas coisas estão sendo testadas e as pessoas isso, acham lindo, mas elas têm medo, né? Elas têm medo muito tudo. ainda de expor seus dados, de, né? Uma série de Mas coisas. é por isso que eu falo assim, ó, nem tudo que era antigo é velho, né? Então, a gente pode olhar experiências que a B2 já fez, né? Olhar esse inventário e revitalizar ele, criar uma nova experiência, mas seguindo o valor, seguindo a essência, né? Dando um pouco de digital. Não precisa tudo tem que ser digital. Então, o digital é um conceito para serviços também que eu posso, em certa medida, acomodar e equilibrar e dar uma experiência legal para a pessoa. Até depende do público, né? A gente viu lá nos maristas e a gente viu lá na questão da saúde Isso, do boa. idoso lá, a gente viu como é importante a gente respeitar aquilo, aquilo que eles ainda não, que eles não aderiram, porque eles já são velhos, por exemplo, né? E não É, tem necessidade de aprender aquilo mais, né? não. Então você tem que se adaptar ao seu cliente, é empatia pura. E aí, dentro dessas tendências de obviamente veio a questão de analytics, de dados, né? Que deve ser cada vez mais integrar sistemas, captar dados, criar indicadores que são trabalhados com inteligência artificial para que você tenha decisões estratégicas mais assertivas, contratação de pessoas no perfil correto, entender o motivo pelo qual a pessoa saiu da empresa, enfim, você vai ter muitos ganhos de eficiência e assertividade trazendo os dados, né? É, a transformação digital, como a gente conversou um pouquinho, a importância do humano dentro da transformação digital, né? Todo mundo está cada vez mais ciente de que precisa fazer a transformação digital. O que talvez as pessoas não saibam é o quanto o ser humano que está por trás disso precisa estar preparado para ela, para ser o protagonista dela. E às vezes eu acho que as empresas estão fazendo transformação digital com consultoria, tudo, e estão esquecendo do elemento humano, né? Isso não vai dar certo. Essa é a grande, eu coloquei aqui, né, no comentário, que é a grande pergunta e resposta de US$ 1 milhão, né? Como que fazer a transformação cultural e digital nas empresas, né? Então, assim, eu vejo que o que está acontecendo, em sua grande parte, nas grandes empresas, é fazer uma migração gradativa das suas estruturas matriciais, né, hierárquicas, para estruturas mais projetizadas, né, através de pequenos labs, né, começando a colocar conceito de startups, escolhendo um serviço, capacitando as pessoas, até ela passar por esse movimento de reestruturação do conceito que a gente tem de empresa, que vai ser menos empresa daqui a um tempo, mais ecossistema, menos escassez, mais abundância, né? Menos funcionários e mais gig economy, né? Então, freelancers. É. Então, ajudar a Menos empresa, custo, né?
Menos Claro. custo fixo para mais investimento, né? Investimento realmente em inovação e ideias. E Então, aí é muito interessante. A última tendência que eu trouxe aqui por essa pesquisa foi o employer branding, que no fim das contas é um conjunto de técnicas que fazem da empresa ser uma excelente empresa para a pessoa trabalhar. Esse employer branding é uma oportunidade. B2 é uma empresa de gestão de pessoas. Então, se ela puder encontrar aqui no Employer Branding um modelo que ela traga para as empresas, onde ela vai realmente pensar em todos os elementos que vão fazer com que aquela pessoa se sinta trabalhando num excelente lugar, vejo aqui uma oportunidade de investimento para os nossos belts ou para os nossos treinamentos. acho que tem um tema que está muito que eu estou ouvindo agora, é lifestyle design, né? Então, é design do seu estilo de vida. A gente ajudar essa pessoa a se recolocar, né, dentro do ecossistema novamente. Isso já vai ajudar bastante, seja ela para aquela organização, seja ela para o mercado. É. E se Legal. você pensar que grande parte dessas pessoas que estão no mercado de trabalho agora, nesse momento, que vão viver essa transformação enorme, são milênios, né? Que a gente já tem até uma nova geração, mas eles não estão no mercado de trabalho ainda, né? Ou estão entrando. Agora, os milênios são a massa de trabalhadores da atualidade. E eles têm um mindset que os RHs e as próprias empresas ainda não têm a pegada, né? Então, eles têm muito mais flexibilidade, eles querem a autonomia, eles gostam de horários flexíveis, eles gostam de trabalhar por tarefa, por projeto, eles preferem 1000 vezes isso, né? Eles até acham, eles já vieram com uma mentalidade de, poxa, até aceito ganhar menos se eu tiver menos trabalho e mais qualidade de vida, né? E eles gostam muito de feedback. O millennium gosta dessa troca, ele gosta de ser corrigido, ele gosta de desafio, né? Então, ao mesmo tempo que eles gostam de reconhecimento. Então, por exemplo, eles gostam do feedback, eles vão lá e melhoram, mas eles querem o reconhecimento pelo que eles fazem. Então, o RH tem que olhar para essa massa de trabalhadores milênios que estão chegando ou já estão dentro das empresas para adaptar, né, seus modelos de gestão de pessoas para esse público, que é um público muito mais flexível, muito mais inventivo, mas ao mesmo tempo eles não têm aquela profundidade técnica que tinha a nossa geração. Né? Então, tem que olhar para isso e tem que pensar em como é que trabalha essa geração de millennials, né? Não só a geração, mas essa multidisciplinaridade de gerações, né, que a gente tem. E cada vez que as eras vão passar, essa aproximação dessas gerações vão estar mais próximas. Então, o que que a gente vai poder ensinar? Ser líder em alguns momentos e ser operacional em alguns outros, e tudo bem. E como que eu vivo essas experiências? Então, ensinar o líder a também ser técnico e o técnico a ser líder, né? Enfim. Com certeza. A KPMG ela fez uma pesquisa, né, e trouxe essa questão de que trabalhar com dados é muito importante, né, para assim grande parte das empresas já tem essa consciência, mas ao mesmo tempo que esses softwares não vão dispensar o desenvolvimento humano, né, das pessoas. Então de novo, essa convergência entre o digital e o humano, né? O presencial e o online, ou seja, essa é um grande desafio para as áreas de RH agora da atualidade, né? É, E aí, para integrar isso, né? e dar tranquilidade para a pessoa que o atendente vai continuar a ter esse serviço de atendente. O que às vezes é que vai mudar a forma. E é essa adaptabilidade que a gente pode ajudar a trabalhar as pessoas. Aí várias pesquisas e artigos que eu pesquisei, trazendo a questão do RH estratégico, da mudança e expansão do papel do RH, que ele tem que realmente automatizar o máximo que ele puder de tarefas e se separar, de uma certa forma, das atividades
mais laborais, para realmente ele atuar junto às lideranças, junto às outras áreas, para realmente desenvolver as pessoas e desenvolver a mentalidade, um novo mindset profissional dessas lideranças e dos colaboradores como um todo. Isso É, aí, em todas elas, isso vem muito forte, né? uma coisa, até coloquei uma observação, que esse movimento que a gente chama de business partner, que mostra essa tendência de descentralização do RH, ficando mais perto do negócio para apoiar os líderes, né, a realizar as questões de gestão de pessoa e necessidade de carreira dos funcionários, né? Uhum. E tudo isso ainda, eu acredito que é relativamente novo também, não é muito antigo, não, é uma coisa que está acontecendo e esse papel ainda está tentando entender o que, que é. As pessoas, acho que é um nicho que a gente pode explorar até em termos de treinamento, né, Kika? Conhecimentos para ajudar a formar esse profissional. Com certeza. E entra um elemento muito importante que precisa estar no radar sempre das lideranças do RH e da comunicação, que é a questão da transparência. A transparência não é só criar um painel e dizer quanto a empresa ganhou, quanto a empresa perdeu, quanto a empresa contratou. Essa transparência quer dizer, tem a ver com aquela coerência. Olha só, a nossa empresa está tomando tal decisão porque nós queremos chegar em tal lugar, essa visão precisa ser compartilhada, os colaboradores precisam conseguir enxergar essa visão de futuro, porque senão eles ficam trabalhando sobre uma pressão enorme de mudança sem saber para onde estão indo. Isso gera insegurança, desmotivação, né? Então, principalmente nos momentos de crise ou transformação, esses profissionais precisam estar cientes do que está acontecendo com o negócio e tem que ter transparência mesmo. Olha, nós estamos apertados, nós temos que melhorar nossa eficiência operacional, nós demitimos, sim, X pessoas porque a gente precisa adequar os nossos custos com as nossas receitas atuais, mas a gente tem uma visão de futuro. E essa visão de futuro você faz parte, né? Ele precisa estar engajado. Se ele não estiver engajado, ele desmotiva e ele vira um fator de resistência dentro da empresa, além dos problemas emocionais gerados por a pessoa não conseguir se sentir parte de algo grande e ficar se sentindo inútil, desmotivada, insegura com o futuro dela dentro da organização, né? Além do protagonismo, um dos comportamentos que a gente busca desenvolver nos profissionais é o sentimento de dono, né? Para que ele entenda e goste, vista a camisa, se engaje, né? Mas para isso realmente precisa ter uma transparência. E assim, aí eu volto a dar aquela sugestão, né? Às vezes a gente não vai achar makers na empresa inteira, né? E nem é isso, o ecossistema não se equilibra tendo só um perfil, né? Então, mas achar esses líderes de referência, achar esses makers, instrumentalizar, formar, ajudar eles a encontrarem um propósito, esses sim é possível num curto espaço, médio espaço de tempo, fazer com que eles se engajem, né? E ajudem a fazer um movimento dentro da empresa, né? E que vão ser lideranças situacionais, eles nem precisam ter lideranças formais, mas é uma preparação. Com certeza. Outra tendência que apareceu muito foi a gamificação. A gente vem ouvindo falar, a gente vem já tendo experiências nesse sentido, mas quando se trata de RH, né, ainda é pouco utilizada a gamificação nos processos. Eu vejo algum processo gamificado, por exemplo, em recrutamento e seleção, já há alguns anos, mas assim, o game realmente, com todo o potencial que ele tem de identificar os perfis, as habilidades, e desenvolver também esses perfis e habilidades, eu acho que dentro do RH ele ainda tem um espaço enorme para crescer e é uma tendência citada em vários estudos que eu levantei aqui, né? Aprimoramento do processo de recrutamento e seleção mesmo, o game participando disso de uma forma efetiva para realmente revelar, né, os potenciais, os perfis, os valores das pessoas envolvidas nesses processos, né? Só explicando um pouquinho para as pessoas assim o que está por trás desse gamificação, né? É um framework, né? Que normalmente o que eles utilizam é o Octalysis e que eles trabalham 8 áreas, né? 8 perspectivas, que é o significado, a criatividade, a influência social, a imprevisibilidade,
situações de perda, situação de escassez, propriedade e realização. Então, o game, ele busca balancear, em função dos perfis e das gerações, esses elementos. Então, são essas áreas de conhecimento. Eu recomendo que as pessoas dêem uma olhada, chama Octálisis, para entender que por trás da gamificação, e a gamificação não necessariamente precisa ser digital, tá? É uma experiência que a gente oferece, mas que leve esse framework como referência. Perfeito. E, inclusive, aí os soft skills que estão envolvidos aí são inúmeros, né? Você Sim. pega diversos games, presenciais ou digitais, você desenvolve muitas soft skills dentro do processo de implantação. E tem uma pesquisa aqui que traz o seguinte, olha, da Deloitte, essa pesquisa, né? Com mais de 10 mil líderes, a maioria reconheceu a tendência de crescimento do papel das soluções digitais em diferentes partes de um processo de RH. Então, por exemplo, aqui na divulgação das vagas, 87% acha que os processos digitais ajudam. Na triagem, 83%. Candidatura, 83%. Avaliação, 75%. Elaboração da oferta, 60%. Seleção, 54%. E contratação, 51%. Isso são os índices das pessoas que acreditam que dá para transformar em soluções digitais nesses quantitativos, ainda tem entrevista com 48%. Todas essas funções de RH podem ser altamente digitalizadas, né? É importante, quando a gente fala de digitizar, né, olhar, tem uma pesquisa que eu estava realizando, estava escutando, que é assim, serviços que requerem mais otimização, por um lado, serviços que requerem mais estratégia ou criatividade para o outro. E serviços que requerem mais empatia e serviços que requerem menos empatia. Quando você identifica serviços que podem ser mais otimizados, que são rotineiros, repetitivos e que requerem pouca empatia, são atividades dentro da jornada que podem ser automatizadas. Então, perfeito. esse Tem uma olhar pode matriz, ajudar. né, para Uma matriz. identificar isso, né? É verdade. Um relatório aqui da Tendências Globais do Capital Humano, a empresa social, o paradoxo como um caminho a seguir. A Deloitte analisou a interseção entre humano e tecnologia, né? E aí ela trouxe esses atributos que precisam ser incorporados às organizações para criar e sustentar essa integração entre o humano e o digital, né? No levantamento que foi feito mundialmente, tem um recorte brasileiro. E no recorte nacional, as principais tendências apontadas foram a ética e o futuro do trabalho, com 95% como tendência, promover um sentimento de pertencimento aos funcionários, aí eu vou além, vou para o tal sentimento de dono, né? E com 93%, e forças de trabalho multigerenciais com 91%, dentro das tendências da pesquisa brasileira. Legal, né? Muito bacana. A transparência, a comunicação, né? É importante. E aí, quando a gente vai para o RH do futuro, outra coisa que eu achei bem bacana aqui, que eles trouxeram, é uma tendência de você melhorar a experiência de onboarding, ou seja, de recebimento da pessoa dentro da sua empresa, que ela realmente tenha um acolhimento, um conhecimento da visão da empresa, dos valores da empresa. E isso aqui, de novo, me pareceu uma oportunidade, porque as empresas vêm perdendo essa característica. Antigamente se falava disso, a pessoa entra, ela assistia um vídeo, ela recebia uma cartilha, ela era apresentada em toda a empresa, aí de repente ela virou um número, ela entra, ela é apresentada para os coleguinhas, ela começa a trabalhar, ela recebe algumas orientações, e esse onboarding, ele ficou defasado, ele não existe mais. Se isso é uma tendência, acho que vale a pena a gente olhar para isso e resgatar uma forma de ensinar o RH a fazer isso direito novamente. Porque a pessoa já entra com um sentimento de pertencimento, ela já entra conhecendo os valores da empresa, ela já entra sabendo quem é o cliente daquela empresa, uma pesquisa de perfis e personas, ela já entra sabendo o que pode ou não pode fazer dentro daquela empresa e como a empresa espera que ela contribua. Isso vai fazer toda a diferença para que ela esteja engajada nos processos de inovação e transformação da empresa, né?
E eu vou além. Esse onboard pode ser uma peça de comunicação ou de processo para além do funcionário, né? Pode ser para o não cliente, para o não funcionário, para conhecer a empresa, né? Verdade, a gente pode criar no Lego um produto chamado onboarding, uma É. metodologia de Onboard fazer isso. BH2, venha conhecer a B2H Venha conhecer. Muito Onboard. bom. E aí vem toda a parte de dados, automação de processos, somado com inteligência artificial, People Analytics, Big Data, que para mim isso é um conjunto só Sim, de, de tecnologia e inteligência para que a gente realmente tenha um RH totalmente estratégico hoje em dia, né? orientado a dados, né? Ligado a dados, só um momentinho. Bom, eu acho que no Mura, engasguei. Eu acho que aqui resumi um pouquinho Sim. das tendências que eu encontrei em RH e GP, fazendo um resumo bem rápido. Expansão da atividade principal, integração interdepartamental, com perfis multigerenciais, valorizando a diversidade, Big Data, People Analytics para tomada de decisão, ressignificar transparência, ética, coerência, motivação e engajamento dentro desse novo cenário, aprimorar os processos de recrutamento e seleção para uma maior assertividade, integração de conhecimentos e personalidade com tecnologia, adoção de tecnologias em processos de recrutamento e seleção, automação de processos, maior uso de inteligência artificial e BI, integração de sistemas para poder gerar, para poder integrar os dados, Big Data, que é onde os dados vão estar, para que Uhum. possa se fazer um processo de People Analytics para tomar decisão, formação de parcerias e colaboração ecossistêmica e plataforma de gestão de talentos, né? Aí com uma carinha de comunidade, né? Com outro perfil, Sim, que é a comunidade. E sim. gestão de pessoas, você está ali, perfis multigerenciais, novos formatos de carreiras e benefícios, gamificação, visão social ampliada com uso de ferramentas sociais, mais investimento em desenvolvimento de conhecimentos técnicos e comportamentais, porque ambos estão com déficit de talentos, Uhum. sentimento de pertencimento e de dono, onboarding ressignificado, flexibilidade e autogestão como valores, liderança compartilhada e situacional, colaboração como um valor em todos os sistemas de RH. Aí tem um resuminho do que as pesquisas trouxeram em tendências. Legal. Acho que aqui fecha bem, né, para o pessoal dar uma consumida. E eu vou ir para a minha tabelinha de resumo já, assim, mas pegando os principais tendências, eu dividi também, né? Uma forte tendência agora de EAD é a ciência de dados. Isso é fato, né? Análise de Big Data, né? Criar conteúdos mais personalizados, mais inteligência artificial, as tendências de inteligência na educação vão ultrapassar entre 11% a 30% das escolas brasileiras até 2022, podendo chegar até 50% em 2030. Então, vai ao encontro daquela parte de ensinar básico, né? Algoritmo para as pessoas. Então, tutores de inteligência artificial, né? Ou seja, a gente tem a informação, mas a gente vai precisar ainda dos curadores, né? Ou de ensinar a máquina a fazer os filtros, e ela pode ficar 24/7, né? Então, os atendimentos médicos, o primeiro nível, isso tende a ser um conhecimento, né? Uma coisa que eu achei legal, indo já na parte de comportamento, é o que eles chamam aqui de social learning, que é aproveitar o conhecimento das redes sociais e da própria comunidade para poder gerar conhecimento útil e agregado para a própria comunidade. Então, isso aqui é um insight que, a partir desse artigo, eu tive, e até comentei hoje na reunião com o Cavalcante,
que esse trabalho que a gente está fazendo, né, sobre metodologias e técnicas, ele possa chegar a ser um serviço que a gente vá nas empresas e ajude a empresa a gerar conhecimento dela, né? Então, e a gente ensine eles a fazerem isso lá. Então, tem a ver com social learning aqui. Soft skills também apareceu muito, muito, muito como prioridade, né? Então, o foco das habilidades do século XXI para os alunos está mudando, né? A McKinsey, aqui é um artigo. Se até 2015 a prioridade era ensinar habilidades de resolução de problemas específicos, hoje a tendência é focar em características emocionais, de caráter e criatividade, as chamadas soft skills. Então, esse millennials, né, como que eles chamam antes dos os alfa, acho que enfim, desenvolver essas habilidades. Aí eu separei um outro que são dispositivos de aprendizagem. E aprendizagem móvel, ela foi muito, muito ressaltada aqui na minha pesquisa, que é o uso de smartphones como um meio, né, deles consumirem conteúdo. E o aumento desse uso de dispositivos móveis se estende ao acesso de conteúdos de treinamento e aprendizagem. Então, estão usando esse equipamento. Uma coisa que me chamou a atenção também, por exemplo, foi o Chromebooks. O Chromebook é um notebook, mas que a Google desenvolveu com um sistema operacional próprio, que você tem uma máquina com esse sistema operacional, e nos Estados Unidos houve basicamente 50% de adesão no segmento de tecnologia nas escolas americanas. Aqui no Brasil, eu comecei a pesquisar, está começando ainda. Mas, enfim, são equipamentos, né, que tem de vários tipos de hardware, né, mas tem desde o básico até o mais avançado. Mas, enfim, basicamente eles usam o mesmo sistema operacional e estão usando o Google como ambiente e plataforma educacional, né. Eu dou uma segmentada também na pesquisa no nicho mercado, né? Então, o ensino à distância, ele está liderando no crescimento do setor de educação. Em 2010, eu tinha um crescimento de 6%. No caso do ensino à distância, ele apresentou 20% no mesmo período. E hoje, 40% dos estudantes estão na modalidade educativa online. Então, assim, a tendência é cada vez crescer mais. E o que é interessante, que mostra que, por conta das estruturas padronizadas do MEC, ele não consegue atender a demanda, o mercado não regulado está crescendo cada vez mais. Então, a B2, por exemplo, se tiver uma visão de futuro de ser a universidade corporativa das microempresas, por exemplo, né, nessa questão de RHs ou de conteúdos, ela tem espaço para crescer. Então, hoje o mercado no Brasil tem 748 edtechs e que recebem 67 milhões de investimentos, 67 milhões de dólares de investimento nos últimos 18 meses, sabe, Kiko? Então, é uma coisa até para a gente pensar que, de repente, em algum momento, se a gente ficar focado nesse tema, de repente a gente ser a startup da B2 sobre educação, sei lá, porque a gente vai ser uma edtech que a gente vai buscar esses financiamentos também, mas tem mercado. Eu separei uma parte que é modelos de aprendizagem, aí gamificação apareceu também aqui, tá? Como modelo disruptivo, o microlearning, tá? Que eu comentei, que é a possibilidade de consumir pequenos conteúdos, partes, né? E ganhar a atenção dos usuários, né? São pílulas de conhecimento. Então, apareceu em várias matérias microlearning, várias. Também apareceu aqui como alternativas realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Então, se você assiste Black Mirror,
tem muito disso lá, né? Sim. Se coloca no jogo, vai lá, né? Fica em transe e, enfim, entra no jogo. Então, essa é uma tendência. Então, é algo para a gente explorar dentro dos nossos cursos da B2. Storytelling, então, uma técnica que eles estão utilizando de forma bem interessante também. Videoaulas, mas além do vídeo tradicional que a gente, né, ouve, eu vi que tem vídeos interativos. Então, são vídeos que você interage no vídeo, respondendo uma pergunta, e aí, dependendo do que você responder, ele abre um outro vídeo, você errou, ou parabéns, você acertou. Então, vídeos interativos é algo que a gente pode explorar, tá? E, por último, o uso da videoconferência, né? Só que a gente sabe que a videoconferência, por mais que está ajudando a aproximar as pessoas, ainda é usada de uma forma muito tradicional. E o que a gente quer trazer nos modelos de aprendizagem da B2, com estruturas libertadoras, é um processo mais interativo, tem uma dinâmica e tem toda uma lógica no processo, né? Então é isso, assim, são técnicas, né, que vieram, a EAD vem muito forte, e acho que ela é um dos meios que a gente pode usar nesse processo de capacitação, de novas lideranças, criando oportunidades, porque uma das coisas que eu vejo que a tendência da EAD, ela quebrou essa questão da georreferência, né? Então, a B2 ela não precisa ficar aqui só em Brasília, ela pode estar no mundo. Então, a gente tem uma possibilidade bem interessante de explorar. Eu acho que é isso Com aí. certeza. E aí, assim, vamos lembrar, né, a nossa questão de escala, assíncrono, EAD é fundamental, né? Uma boa, Sim, o e-learning é fundamental para o assíncrono, ele é o assíncrono. Então, ter uma boa qualidade de conteúdo, ter uma boa plataforma intuitiva e ainda conseguir tornar isso interativo de alguma forma, realmente é uma tendência bem bacana e que eu acho que a gente está indo para essa direção, né, Nomura? então só para compartilhar com o pessoal que a gente tinha uma expectativa de que um conhecimento síncrono poderia gerar conhecimento assíncrono, mas eu não tinha tinha uma noção, tinha uma expectativa, mas com o curso do PCS, o como isso se materializou com qualidade, né? E algo para a gente explorar essa produção assíncrona para que seja um ativo e possa ser monetizável dentro do ecossistema da B2. Então, para a gente pensar nisso como experiência. Ótimo. Acho que é isso, né, Kika? Para eles poderem consumir, tem muito conteúdo aqui, para eles poderem dar um like, né? Pode comentar, É. ou pode depois comentar lá no YouTube da B2, para ver, assim, que outros conhecimentos que vocês gostariam de saber, de tendências, né? Para que possa nos ajudar a pesquisar um pouco mais para além do que vocês viram. Tudo que a gente falou já era percebido para vocês, teve coisa nova, então a gente queria que vocês comentassem no grupo, né? O que... E a gente vai colocar lá os links também dessa pesquisa para vocês acessarem, se vocês quiserem entender mais, aprofundar mais, né? A gente vai colocar lá na comunidade, né? Mas a princípio, vendo esse vídeo aí, o que você acha de tendências ou percepções, insights que você teve com relação ao que a B2 entrega hoje e ao que a B2 pode vir a entregar no futuro bem próximo? é. E o que talvez eu queria deixar já uma provocação lá para as atividades que a gente for fazer, para só deixar eles pensando, né? Depois que vocês viram todas essas tendências, né, aqui, né? Se a gente não quisesse montar treinamentos, né, ou que quisesse acabar com o treinamento da B2, o que é que a gente precisaria fazer? Né? Vamos pensar o contrário, né? Vocês olharam a tendência, né? Mas pense assim, se a gente não quisesse ter nada de treinamento, ou quisesse acabar com essa área de treinamento da V2, né? O que teria que ser feito? O que precisaria ser feito? Dá uma pensada. Pensa aí um pouquinho em Pink Floyd, né? O que tem que fazer para acabar com o mundo?
É. Só para deixar no oxigênio aí, para deixar a sua cabeça maquinando, né? Não é só olhar coisas boas. Vamos ver uma situação de Pink Floyd. Beleza? Ica, valeu Valeu, aqui. muito bom, bacana demais. Estou afiada aí nas tendências de gestão de pessoas e learning e competências que os profissionais precisam desenvolver. Espero que vocês também estejam afiados. Beleza, tchau, tchau. Dá o stop. Tchau.